bom dia pessoal. O nosso grupo é composto pela Emiliana, eu, Elisa, a Viviane, o Renato e o Erickson. Nós iremos falar sobre uma organela que se encontra dentro da célula dos organismos eucariontes, que é a mitocôndria. Para fazer essa maquete de mitocôndria, então a gente utilizou uma garrafa PET, porque ela é uma organela arredondada. Usamos para forrar e para tornar mais didático, né, um EVA de duas cores, laranja para escrever a membrana externa e azul a membrana interna. E usamos também lantejoulas para identificar os componentes que estão, né, dentro da matriz da mitocôndria. Então, as mitocôndrias são organelas presentes nos eucariontes. Elas têm forma arredondada, como aqui a gente pode ver. Elas são mais numerosas em células com metabolismo energético alto, por exemplo, as células musculares, né, que precisam de bastante energia para funcionar. Elas são de origem exclusivamente materna, elas provêm somente do óvulo. É uma particularidade da organela, né? E quanto à sua origem, durante a evolução, as bactérias teriam penetrado por fagocitose nas células eucarióticas primordiais, teriam escapado da digestão intracelular e desenvolvido uma endossimbiose. O que é isso? É um processo proveitoso tanto para as bactérias que ganharam nutrientes, quanto para a célula hospedeira, que passou de anaeróbica e evoluiu para aeróbica. Principal função: gerar energia metabólica útil, derivada da degradação de carboidratos e dos ácidos graxos, produzindo ATP pelo processo de fosforilação oxidativa. Elas apresentam um sistema de duplas membranas, interna e externa, separados pelo espaço intermembranas, como vocês podem ver ali no laser. A matriz mitocondrial contém centenas de enzimas participantes das etapas de respiração, além de proteínas transportadoras específicas. Contém ainda o genoma mitocondrial. A maioria das proteínas mitocondriais é sintetizada no citoplasma, nos ribossomos livres, e daí passam para a mitocôndria. A membrana interna é impermeável à maioria dos íons e pequenas moléculas. É altamente invaginada, contendo cristas com desempenho de diferentes funções, como por exemplo o transporte de metabólitos entre o citoplasma e a mitocôndria. É o lugar onde ocorre a fosforilação oxidativa. A membrana interna é o principal local da geração de ATP, que depois passa para o citosol, onde vai exercer vários trabalhos celulares. A respiração celular dentro da mitocôndria se dá em 3 etapas. A etapa 1 é a glicólise. O processo é um processo essencialmente anaeróbico, ou seja, sem a presença de oxigênio, que ocorre no citoplasma de todos os seres vivos, exceto nos vírus, e apresenta uma série de reações, nas quais uma molécula de glicose de 6 carbonos é convertida em 2 moléculas de piruvato, com consumo de 2 moléculas de ATP e formação de 4 moléculas de ATP. Então, uma molécula de glicose mais 2 ATP, que vão gerar 2 moléculas de piruvato mais 4 moléculas de ATP. Essa é a única etapa da respiração celular onde há consumo energético. 2 moléculas de ATP são consumidas nesse processo. Na etapa 2, as 2 moléculas de piruvato formadas são transportadas para o interior da mitocôndria, onde são transformados em acetilcoenzima A. Eu vou falar sobre a etapa 3, tá? Que é o ciclo do ácido cítrico, que é chamado ciclo de Krebs, né? Ele ocorre na matriz mitocondrial, que é onde o ácido cítrico é degradado em CO2 com formação das coenzimas, a NADH e a FADH2, que são as receptoras de elétrons e que ocorre a liberação de 2 ATPs, tá? Essa etapa ela completa-se com a fosforilação oxidativa na parede interna, né, da mitocôndria, onde o oxigênio transforma-se em água. É a etapa mais energética da respiração celular,
Tá? As enzimas do ciclo de Krebs, localizadas na matriz, que é a parte interna aqui da mitocôndria, elas produzem como resultado final o hidrogênio, que fornecerá os prótons e os elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. Portanto, isso aqui produz elétrons com alta carga de energia e prótons que geram CO2. Essa energia ela é convertida em energia potencial, tá? Que é armazenada na parte interna da mitocôndria e é usada para síntese de ATP. O balanço energético final fica 36, tá, moléculas mais 2 da glicólise. Então, no final desse processo, se formam 38 moléculas de ATP. Os elétrons percorrem a cadeia transportadora de elétrons e produzem muito ATP. Os prótons combinam-se com o oxigênio e produzem água, ativados pelo complexo enzimático citocromo oxidase. Considerando que no citossol, uma molécula de glicose produz 2 moléculas de ATP, fica muita energia acumulada nos piruvatos, os quais entram na mitocôndria e transferem a energia restante para 38 moléculas de ATP. Concluindo, a mitocôndria aumenta significativamente a capacidade de aproveitar a energia contida nos nutrientes.